A partir de agosto, a Comissão de Infraestrutura vai analisar o novo marco da mineração brasileira. No primeiro semestre, além de votar em 53 matérias, os senadores da comissão estudaram e debateram os problemas de logística do país. Foram 27 reuniões no primeiro semestre. Em 18 delas, a Comissão de Infraestrutura realizou audiências públicas. A maioria parte do ciclo Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, que discutiu os desafios nos setores de energia e transporte. Os temas foram importantes para que a gente pudesse ter uma noção melhor do que acontece no país e também dar argumento para que os senadores, para que os integrantes dessa comissão possam votar com mais tranquilidade, com mais firmeza em todos os projetos que têm andamento nessa comissão. O debate sobre a restauração da BR-364 gerou polêmica e os integrantes da comissão resolveram inspecionar 140 quilômetros da rodovia. Eles foram com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, General Jorge Frache, e constataram que as obras, programadas para começarem em novembro de 2012, só foram iniciadas depois da audiência na CI. A empresa se movimentou e, ao mesmo tempo, estamos tirando essa pendeia que tem no meio do caminho, que a situação é grave. Você viu que a BR está deteriorada, está desmanchada, está acabada. A Comissão de Infraestrutura também analisou 53 propostas, sendo 11 projetos de lei. Um deles obriga o governo a construir e manter pontos de apoio para motoristas de caminhões e ônibus a cada 150 quilômetros em rodovias federais concedidas. Outra matéria determina que idosos tenham prioridade no embarque e desembarque nos veículos de transporte coletivo. Não deixa de ser triste que o Brasil ainda precise legislar sobre algo que deveria ser um parâmetro mínimo de educação. Contudo, é imperioso aprovar o projeto em análise, já que a segurança do idoso é de fato ameaçada diuturnamente. No segundo semestre, a comissão realiza o terceiro ciclo de audiências públicas. Entre os convidados, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para debater o novo marco legal da mineração brasileira. Nós não queremos que esse marco venha trazer mais impostos para a população brasileira. Nós não queremos mais entraves, nós queremos desburocratizar. Por isso a importância da vinda na comissão desse terceiro ciclo, a vinda do ministro Lobão para debatermos esse assunto, para nós podermos ter mais condições de avaliar se o projeto é positivo ou não para a população brasileira. O envio de livros para bibliotecas públicas pelos Correios pode se tornar gratuito se for aprovada uma proposta em tramitação no Senado. O objetivo do projeto é facilitar as doações. 83% das 4.700 bibliotecas públicas municipais do país dependem de doações para manter ou renovar os acervos. Os dados são de um censo do Ministério da Cultura realizado em 2010. Esta em Brasília é uma delas. O responsável faz campanhas para estimular as doações. Um panfleto, um banner, para a gente poder distribuir nas residências e carros de alto-falante para poder divulgar que a biblioteca está aqui, que a gente existe, que a gente é viável para eles em questão de informação. A criatividade também ajuda. Este funcionário da biblioteca e artista plástico criou uma árvore de livros. Nela, pessoas podem colher os favoritos. A pessoa pega o livro e leva para casa e lê. Muitos dos livros não voltam. E eu acho interessante isso, porque realmente a pessoa fez uma escolha que realmente tem a ver com ela. E já tem outras pessoas não, que vêm aqui e devolvem e circula a informação. E já tem outras que vêm e deixam livros no pé da árvore para outras pessoas pegarem, então está tendo uma interação, né? Muito importante isso aí, porque incentiva tanto o idoso como a pessoa jovem, criança, a ler mais. Aumentar o acervo das bibliotecas públicas agora pode ficar mais fácil. Um projeto de lei em tramitação no Senado acaba com a cobrança do selo postal para pessoas que enviarem livros pelos Correios para essas bibliotecas. O envio mais barato deste livro custaria aproximadamente R$ 10 pelos Correios.
Para o autor do projeto, o preço desestimula doações. E a biblioteca pública ela é muito importante, principalmente para o estudante carente. Então aí nós criamos uma nova alternativa que terá uma participação fundamental dos Correios, que é o quê? Aceitar aquele livro, aquela mercadoria, ou aquele conjunto de livros e remeter àquela biblioteca já sem nenhuma taxa a ser paga. Pela proposta, será divulgada uma lista de bibliotecas do país que poderão receber as doações. O livro, digamos que ainda é quase que insubstituível. Ele é muito importante, nós não podemos dar um custo ainda maior a esse livro, nós devemos facilitar tudo. Se você puder mandá-lo de graça para as pessoas, é um investimento que tem retorno muito grande para o Brasil. Um projeto em tramitação no Senado atualiza a lei dos agrotóxicos e pune com mais rigor quem abusa desses produtos. O texto ainda obriga o uso de código de barras nas embalagens. O Brasil é o maior mercado do mundo de agrotóxicos, movimentando 8 bilhões e 400 milhões de dólares por ano. O número impressiona, mas tem uma explicação. O cenário agrícola brasileiro é um cenário tropical, né? E a gente não tem um intervalo de safras que permita que, naturalmente, as pragas tenham um decréscimo de população no campo. Esse cenário faz com que a gente utilize produtos com maior intensidade. Apesar disso, a contaminação dos alimentos preocupa. Levantamento da Vigilância Sanitária apontou alto índice de resíduos de agrotóxicos em alimentos como pimentão, morango e pepino. As consequências podem ser graves. Desde, por exemplo, doenças respiratórias, gástricas, até mesmo câncer, mas depende que produto e em que quantidade existe. Mas para o coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, o problema é que não há defensivos específicos para certas culturas. Culturas menores, como as culturas que muitas vezes estão na mídia, como pimentão, morango, são culturas que carecem de produtos para controle de pragas. Normalmente são culturas que têm um grande acompanhamento de engenheiros agrônomos, que têm manejo integrado de pragas aplicado a elas, ou seja, preferem utilizar produtos biológicos, etc., mas que em muitos casos precisam utilizar produtos convencionais. Pela lei dos agrotóxicos, que data de 1989, a responsabilidade por fiscalizar o uso de defensivos é compartilhada. A União registra os insumos e permite ou não a importação e a produção no país. Já os estados cuidam do comércio das substâncias e do acompanhamento das propriedades rurais. Nesses mais de 20 anos, a lei foi atualizada apenas uma vez. Agora, um projeto em tramitação no Senado pode endurecer ainda mais as regras para quem abusa dos agrotóxicos. Primeiro, no que diz respeito ao aumento da pena, né, nas pessoas que fazem mau uso, que não tenham responsabilidade, principalmente ao recolher as embalagens. Isso tem causado um grande dano ao meio ambiente. E, por outro aspecto, é criar um maior controle no que diz respeito ao código de barras, para que exista esse controle e que se possa responsabilizar com maior facilidade aqueles que, porventura, cometam dano ao meio ambiente. Ela pretende atualizar a lei que está em vigência. Pretende adaptar a nossa agricultura e, sobretudo, esses procedimentos e essas substâncias a uma demanda e a necessidade do mercado internacional. Hoje, a multa máxima para quem descumpre as normas é de R$19 mil. Pelo projeto, esse valor passa a ser de R$10 mil quando se tratar de pessoa física e de até R$100 mil para pessoa jurídica ou responsável técnico. Além da mudança, o Ministério trabalha para fomentar a agricultura orgânica. A gente precisa oferecer para esse agricultor produtos de menor toxicidade, para que reduza o número de intoxicações e a população se sinta segura em consumir alimentos advindos dessa produção. A atualização da lei dos agrotóxicos já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. O texto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Agricultura e de Assuntos Sociais antes de ir a plenário. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.